pessoal, tudo bem? Me chamo Roberto Rosa, sou geólogo formado pela UFBA, com mestrado em sedimentologia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Trabalhei na Petrobras 35 anos, onde no final da minha carreira na Petrobras lecionei na Universidade de Petrobras, os cursos de educação continuada e de formação. Lecionei também na Universidade Área 1 no curso de pós-graduação em Engenharia de Petróleo. Atualmente, sou professor da UFBA, no Departamento de Geofísica, onde leciono as disciplinas de sedimentologia, geologia do petróleo, geologia de poço e avaliação das formações. Nossa aula hoje, sobre perfilagem de poços, é a nossa segunda aula, o tema será ambiente de perfilagem. A que se refere esse ambiente de perfilagem? Estamos falando de perfilagem a poço aberto, então a gente fura o poço e após o término do poço nós vamos perfilar o poço. Então normalmente o poço sempre vai estar cheio de fluido de perfuração ou lama de perfuração. Então o que as ferramentas vão ler é a lama e a parede da rocha ao redor da ferramenta. Por isso chamamos de ambiente de perfilagem. Esse ambiente de perfilagem é importante a gente saber porque os perfis eles possuem uma profundidade de investigação e vai afetar esses perfis, esse ambiente de perfilagem. Bem, qual é o trajeto que o fluido de perfuração faz no poço? Ele se encontra num tanque de lama, que serão as bombas vão bombear esse fluido através da coluna de perfuração. O fluido vai descer, vai sair pelo jato da broca e vai voltar, como mostra aqui a figura, vem por dentro da coluna, sai pelo jato da broca e volta pelo espaço anular, trazendo todo o material que foi cortado pela broca. Esse material será coletado nas peneiras vibratórias. Esse é o trajeto do fluido de perfuração. Os fluidos de perfuração nós temos vários tipos, mistura de gás líquido e gases. Mas o que vai interessar para a gente, que é o mais comum na indústria do petróleo, são os fluidos de perfuração líquidos, à base de água e à base de óleo. Então você já pode ter uma noção que cada um desses fluidos vão interagir de diferentes formas com nossas ferramentas de perfilagem. Quais são as funções do fluido de perfuração durante a perfuração? Uma é sustentar as paredes do poço, evitando desmoronamentos. Carrear os cascalhos, as amostras cortadas pela broca. Manter sólidos em suspensão. Muitas vezes o fluido não está circulando, esse sólido tem que ficar um pouco em suspensão. Né? Inibir a reatividade de formações argilosas. O que significa isso? Os folheiros têm a capacidade de absorver água. As argilas esbectitas podem absorver água. E quando isso acontece, a argila, o folheiro cresce e incha. Isso é prejudicial para o poço. Então, a depender, o fluido de perfuração tem que estar adaptado para evitar essa reatividade das formações. Um outro fato que acontece muito é nas rochas porosas e permeáveis. O fluido de perfuração poderá penetrar nessas rochas permeáveis, gerando um certo dano. Mas a ideia é que não gere um dano que não seja capaz de ser removido. Bem, como ocorre os processos de invasão e quais são os fatores que o influenciam? Diferencial de pressão. Toda perfuração de poços, a pressão hidrostática tem que ser maior que a pressão da formação, evitando que qualquer fluido, gás ou óleo que esteja dentro do reservatório venha à superfície, gerando um kick ou um blowout. Blowout é a produção de hidrocarbonetos sem controle. Outro fato que também influencia na invasão é a qualidade do reservatório. Quanto mais poroso e permeável, maior será essa invasão. Imobilidade dos fluidos. Se eu tenho um óleo pesado, esse fluido de perfuração não vai invadir tanto, mas se eu tenho um gás, ele invade também mais fácil. O processo de invasão em folheiros, como está dito aqui nessa figurinha, não há invasão porque o folheiro é permeável. Já nas rochas de reservatório ocorre uma invasão. E próximo à parede do poço, como aqui nesse detalhe, temos o fluido de perfuração, um reboco e a zona lavada.
como está aqui. Então, o fluido de perfuração, o reboco, o filtrado de lama, a parte líquida da lama entra e a parte sólida fica aqui retida. E aqui tem uma zona que a gente chama de virgem. Por que virgem? Porque é uma zona onde o fluido de perfuração não contaminou, não chegou até ela. Bem, por que é importante a gente ter uma noção sobre essa zona invadida e zona virgem? As nossas ferramentas de perfilagem, como está aqui nesse quadro, tem uma resolução vertical, em termos de espessura, e uma profundidade de investigação. Observe que tem ferramentas de perfilagem, como esse perfil de indução, que chega a ler 2,50 2,50 m, bem profundo, como se estivesse lendo bem aqui dentro. Já tem ferramentas de perfilagem que vão ler apenas 10 centímetros, ou seja, muito próximo à parede do poço. Então, essa zona invadida vai influenciar muitos perfis. Então, aqui, lendo próximo à parede do poço, como foram esses perfis aqui, mais intermediário, como esses outros, densidade e raios gama, e na zona virgem, que seriam os perfis que lê a área mais interna do reservatório. Essa figura esquemática mostra um reservatório e duas rochas impermeáveis, no caso, folheiros, acima e abaixo. Então a invasão só ocorre nesse intervalo, onde vão formar reboco, zona invadida, zona de transição e zona virgem. Essas letras significam resistividade da rocha na zona invadida, da rocha na zona verdadeira. Porque os perfis vai ler coisas desse tipo. Então nós temos aqui um poço, a zona lavada, a lama, a zona lavada e a zona virgem. Aquele mesmo quadro aqui no detalhe. Então aqui nós temos o reboco, uma zona lavada e uma zona virgem. Os perfis, alguns perfis só leem aqui em RXO, enquanto outros leem na zona virgem. Por que isso é importante? Porque nós temos uma forma de arte, que é a fórmula utilizada para os cálculos da saturação de água. Ou seja, os nossos reservatórios de hidrocarboneto, eles vão ter água e óleo, óleo e gás, água e gás, ou só água. Então, se eu disser que meu reservatório, 30% dos poros estão preenchidos com saturação de água de 30%, quer dizer que eu tenho 70% de hidrocarboneto, que pode ser óleo ou gás. Para isso, a gente vai ter que analisar outros perfis. Então, isso é muito importante para o cálculo da reserva, porque a gente tem a saturação saturação de água da rocha, a porosidade, a área e a altura do reservatório, a gente tem um volume de hidrocarbonetos. Então aqui mostra um reservatório clássico, onde eu tenho o óleo, os grãos da rocha, o óleo e uma água. Essa água conato redutível, ela é sempre computada. Então os perfis vão estar lendo sempre todo esse conjunto de grãos, do arcabouço e dos fluidos. Bem, seria isso que eu teria o que falar sobre o ambiente de perfilagem. Lembrando que nos próximos perfis a gente tem que ter essa noção de ambiente de perfilagem para saber o que é que o perfil vai estar lendo. Bem, se você está assistindo esse curso pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal e siga a gente no YouTube, Geologia Perfilagem R. Rosa. Nesse canal e nesse Instagram eu sempre posto figuras da área de geologia do petróleo e de perfilagem de poços. Muito obrigado pela atenção, um abraço.